água na cantina. Não, tá Não, eu tô dizendo, aqui no estúdio ele não chegou ainda. Ele foi proibido de falar ontem, mas hoje ele fala. Ele magoado com ele. Tá nada, rapaz. Tá nada. Não, a quarta coração da semana, sabe? É sim, Marco Tem um Valério. bocado de jogo hoje. Time brasileiro na Libertadores, na Sul-Americana. Tem Série B. 2 últimos jogos pra fechar a rodada ainda, né? Porque o Paysandu e o Remo fizeram a cisão, né? E os dois jogam hoje pela Série B. Exatamente, é o que eu E tô o dizendo. Remo foi o grande campeão, né? É o que eu ia dizer, João Filho. Que eles jogaram Delcio? no domingo, aí só estão jogando hoje, pra fechar a rodada. Tudo bem, Delcio. Era isso que eu ia dizer. Los Peds não tá numa fase boa, além do Ferroviário tá muito mal, né, Delto? O Paysandu perdeu o título pro E o Remo. Vasco também. E o Vasco Que ele é torcedor também, do Vasco. É verdade. O Vasco também não anda muito bem das pernas, não, né? Acho que no dia que ele parar de deixar de torcer esses times, o pessoal Eles vai melhorar. melhoram. Vão melhorar. Vixe, tá ouvindo, né, Los Pets? Tá. Agora, Delto, eu tava vendo aqui a situação do atual campeão da Libertadores, o Botafogo. O Botafogo, se for derrotado hoje pelo Estudiantes de La Plata, Dá adeus. tá fora da Libertadores, viu? Vixe, Marco Valério. O Botafogo precisa ganhar para entrar definitivamente na luta pela classificação ou pelo menos empatar. Porque se o Ferroviário... Aliás, desculpe, se o Botafogo, tô pensando em Los Pets. Se o Botafogo perder o jogo, bye bye, my love, viu? Situação complicada do Botafogo. Já o Bahia naquele grupo bem bolado, que tem Internacional, Bahia tem tem Nacional. Essa é a penúltima rodada, né? Praticamente da Libertadores, ela encaminha, né? Quem vai. Já deixa muito Quem vai ficar, vai deixar bem adiantado. essa Bahia tem situação. jogo duro hoje, que lá na Colômbia o buraco é mais embaixo, viu? Agora quem tá muito bem na Libertadores é o São Paulo. Cada né? altitude, um filho de buraco lá embaixo. Aí o buraco é mais em cima, né? Não, mas é assim. Desculpa aí, viu, meu Sasso? Não, porque o cara Tá certo, E o buraco fica lá embaixo. Tem por isso que eu tô dizendo, é mais Ah, embaixo. muito bem. João Filho, agora fale aí do São Paulo, que tá muito bem nessa fase inicial da Libertadores. Entre os brasileiros, o São Paulo é o segundo melhor. É verdade, São Paulo enfrenta o Libertad Paraguai hoje lá no seu estádio. São os dois líderes do grupo, né? O São Paulo o São Paulo e o Libertad o primeiro e segundo, respectivamente. Eu acho que São Paulo acho que tem 10 e o Libertad tem 7. Exatamente. Acredito que seja isso no grupo. E o São Paulo hoje tem esse jogo. O São Paulo ganhou lá, né? O São Paulo ganhou lá no placar de 2-0 e hoje recebe a visita do time paraguaio 9h30 da noite. O São Paulo tem 10, o Libertad tem 7. O Alianza Lima, que é o terceiro, tem 4 pontos. E o Talheres de Córdoba, da Argentina, com apenas 1 ponto. Acho que tá eliminado, vai só cumprir tabela, né? O Fortaleza, com o empate ontem, ele se vê na obrigação de ter que empatar na próxima rodada para garantir a classificação, né? Ele vai aguardar hoje o resultado do Racing com o Colo-Colo, né? É verdade. Hoje tem Racing e Colo-Colo, né? 9h30 da noite. Esqueci disso. Se o Racing vencer, aí não, aí ele vai ter que brigar para vencer. Porque aí o Bucaramanga na última rodada... Porque o Bucaramanga na última rodada pegou o Colo-Colo. Isso. Se perder hoje já está eliminado. Né? O jogo é lá em Santiago, mas o Colo-Colo vai estar eliminado já, né? Provavelmente estará eliminado. Né? Mas veja bem, olha só, o Fortaleza tem 8 pontos, o Racing tem 7. Digamos que o Racing vença hoje, é a tendência, vai para 10. O que é o provável, né? Então, pro Fortaleza se classificar em segundo lugar, eu acredito que o empate na última rodada já serve. Porque o Fortaleza iria, hipoteticamente, se tudo isso que eu tô falando acontecer, para 9 pontos, 2 vitórias e um saldo positivo de 4. O Bucaramanga, ele tem 6 pontos, vencendo o Colo-Colo na última rodada, também chegaria a 9 igual o Fortaleza. Aí ele chegaria a 2 vitórias, também empataria com o Fortaleza. O que irá decidir, ou o que iria decidir? O saldo de gols. Fortaleza é mais 4, Bucaramanga menos 3. Eita. Ou seja, tem que fazer 7-0 no Colo-Colo. Não faz, né? Não faz. E o time com o melhor saldo é o Racing. Racing, pro né? Fortaleza, o time se classifica em segundo lugar. Passa de fase. O Racing tem o melhor saldo de todos, apesar de estar na segunda posição, né? Tem 6 gols de saldo. E joga hoje. E tem um jogo a menos, né? E tem um jogo a menos, vai jogar hoje com o Colo-Colo. E nesse. Deve fazer uns 3 ou 4 aí. Nesse grupo do Bahia tá todo mundo com chance, né? O Bahia tem 7 pontos,
O Atlético Nacional tem 6, o Internacional tem 5 pontos e o Nacional do Uruguai tem 4. É um grupo bem equilibrado, né? Todos Bem ainda com equilibrado. chances de classificação. É verdade. Eu pensei que os brasileiros eles iam ter uma vida mais fácil nessa fase classificatória diante de outros concorrentes sul-americanos. Teve um brasileiro que já está classificado, que é o Palmeiras, né? Esse está disparado, né? E o São Paulo também está muito bem. São Paulo está Mas encaminhado. o Palmeiras é o melhor de todos. E pra mim, a grande decepção até agora é o Flamengo. Que tem a obrigação de ganhar amanhã da LDU para continuar com chance de classificação, né? Eu até acho que o Flamengo ganha os 2 jogos em casa e se classifica. Isso aí eu não duvido. Agora, que até agora o que o Flamengo fez na Libertadores é decepcionante e frustrante pro seu torcedor, O Flamengo fez 4 jogos, só ganhou um jogo, rapaz. De um time da Venezuela, que Ganhou. perde pra todo mundo. O Tátira tá zerado, né? A campanha do Flamengo até agora é ridícula. O Central Córdoba, que é um time intermediário da Argentina, tem 11 pontos. É o líder do grupo. Agora, mesmo assim, com esses 2 jogos em casa, eu acho que o Flamengo ganha amanhã. Acho que o Flamengo ganha também. É claro, obviamente vai pegar o Tátira na última rodada. Então o Flamengo deve ganhar os 2 jogos e passar de fase. Mas tem que melhorar bastante para poder pensar em título e tem elenco para isso, né? Mas o Mengão é assunto para amanhã, né, Delto Sá? A Maria, Marco Valério. Não, o Flamengo a gente fala todo dia aqui. Delto? Rapaz, Flamengo todo dia pode falar. Mas de aí Flamengo. você não tá contando que já com o Central Córdoba com a classificação garantida, né? A última rodada tem LDU e Central Córdoba. Não necessariamente com a classificação garantida, João Filho. Tem 11 pontos. Certo, vamos lá. Ah. Aí vamos lá. O Flamengo ganha da LDU, certo? Vai pra 8. Aí o Flamengo vai pra 8. Empata com a Aí LDU. fica LDU e Flamengo com 8. LDU Aí e vamos pra Flamengo. última rodada. Sim. LDU pega o Central Córdoba, o Flamengo o Tátira. Aí o Flamengo ganha e o LDU ganha. Todos terminam com quantos? 11 pontos. E aí vai pro saldo de gol, João Filho. Aí E não o Flamengo tem nada vai- garantido, não. E o Flamengo vai encher a mala contra o Central Córdoba não tá Tátira. classificado, não. O Flamengo tá zerado em saldo de gols, o Central Córdoba tem 3, a LDU tem 3 e o Tátira tem menos 6. Mas Pois- o Tátira é só um saco de pancada, né? O Tátira aqui é pra cumprir tabela. É isso que eu tô dizendo. Flamengo ganha. Aí empata com o LDU. Dependendo de como ganhar, pode tomar a segunda posição. Vamos supor, se ganhar de 1 gol de diferença, continua na terceira posição. Se o Flamengo- Se ganhar de 2 gols de diferença, já passa a LDU. Só que aí a LDU, com 1 gol de saldo, vai para um jogo direto com o Central Córdoba. Em casa, né? Aí se ganhar de 1, já empatou em tudo. Se ganhar de 2, passou o Córdoba. Então, E se o Flamengo empatar com a LDU amanhã, já era? aí já... Não, tem que ir pras contas, né? Aí ele vai ter que torcer para a LDU perder na última rodada e ele ganhar, para ele tomar a posição da LDU. Ele não, se ele empatar, ele não toma mais, é a do Córdoba. Mas a da LDU ele pode tomar. Pois é, Delton Sá, e logo mais também, na reta final do programa, a gente vai voltar a falar sobre futebol sul-americano para falar da Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Hoje tem Fluminense, hoje Esse tem meu time faz Vitória muita raiva. de Salvador e tem também o Esse Cruzeiro. Vitória também. Vitória minha de nossa. Salvador, né? Agora o Cruzeiro o Cruzeiro é o 4º colocado no Brasileirão, Mas já né? vai só cumprir Agora tabela na da Sul-Americana. Sul-Americana é Uma negação. brincadeira, né? Negação. Mas tá bem no Campeonato Brasileiro, né? Toca o barco, JF. A hora no timaço. Agora, Marco Valério, em Juazeiro do Norte, são 18 horas e 16 minutos, a hora sempre em nome, sabe de quem? De quem? Da Novo Rio. E tem um Liquida Chevrolet pra você. Presta atenção, Onix Plus Turbo automático com MyLink de 118 mil Por quanto? por 102.990. Como é que é, com Delson? taxa de 118 por O sedã, 102.990. Exatamente. Ele turbo automático com MyLink com taxa zero para 30 meses. Graças. Tracker LT 2425, esse carro 133.990 com taxa zero para 30 meses. E tem o Onix com MyLink 25, entrada de 29.990 mais 60 parcelas de R$ 1.599. Sua oportunidade de sair com um carro 0 km, taxa zero e emplacamento total grátis. Liquida Chevrolet. Se brincar, ainda rapaz, ganha o tanque cheio também. Que excelentes condições, hein, Delson? Olha aí, olha aí. Valeu, olha Robertão. aí.
Bora falar também da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança no trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos e SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E tem laboratório clínico pronto para atender os exames da sua empresa e também de você, cliente particular. Faça-nos uma visita na Sigma Clínica de Gestão Ocupacional do nosso querido Caleb Cajueiro, Rua Padre Cícero 941, repetindo aqui o WhatsApp 992220064, 992220064, Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Ô, Marco Valério, agora eu quero falar da Juazeiro Parafusos. Parafusos, ferramentas e ferragens, 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas, completa linha de ferramentas Bosch. E as novas instalações da empresa, da loja, que é mais moderna, ampla, confortável. Tá marcado dia 27 de junho. 27 de junho. Um forrozinho lá do lançamento, inauguração da nova loja, um triângulo, um zabumba, um pandeiro, uma sanfona e um sanfoneiro. Não é não? Porque a sanfona sem o sanfoneiro não presta, né, meu amigo? Não, tu sabe. Não vai só a sanfona, não. JF lá, ó, dançando. Sanfona sem sanfoneiro não presta. Aí vai ser lá na rua São Pedro 1768. Alô, Vanderlei! Galera da Juazeiro Parafuso. Delsa, conhece Dona Zenilda? Demais, gente boa, Dona Zenilda. Ela é de Ela é onde? uma das maiores latifundiárias da cidade de Catarina. Eita, Catarina que é legal. dividida em 3 partes, certo? 3 partes. Fora ali, área urbana, né, que é a cidade de Catarina. A cidade tem 3 partes. Essa divisão pertence, 1/3 dela a Zenilda de Sena, lá da Motopeças Patrícia. Outro terço dessa área pertence a Seu Manuel, da Churrascaria Mão de Vaca. E o outro terço da cidade pertence a L da Ramagem Curso. Vixe, mas só autoridade, hein? Só quem manda. Lá em Catarina eles 3 mandam geral. Geral. Coisa boa. Como lá do Botocói, André Padim, quem mais? L Camilo, L Camilo. e Luiz Ivan. Ele não São os esquece três o lá, André os Padrinho, né, três. rapaz? Esquece tô não, ligado. né? Olha só, gente, Dona Zenilda tá com a promoção lá na Motopeças Padre Cícero. Você compra a partir de R$100, você recebe um cupom e aí vai concorrer ao sorteio de 3 Pix de R$1.000. JF, um Ixi. Pix de R$1.000 é bom? É maravilhoso. Sabe onde eu ia? Não dá pra você ir, não. Não dá, não. Não dá pra você ir, não. São R$3.000 no Pix, R$1.000 para cada ganhador, 3 ganhadores clientes da Motopeças Padre Cícero na Rua São Pedro. Vai lá, faça compras, faça algum serviço na oficina, a cada R$100. Comprar os capacetes lá amanhã. Pronto, Só para concorrer. Só pra concorrer. Vou lá, Quem Zenildo. sabe se você não vai pra Zenildo, Zé tu tem Manuela. uns capacetes baratos aí, Zenildo, pra eu Tem, comprar? Delto, tem sim. Tem uns capacetes. Tem um setor lá que é bonito, cheio de capacete. Uns capacetes Todo envidraçado, né? Bem legal mesmo, né? Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo a maior qualidade do banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia com excelentes negociações. Pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacar e pagamos à vista. O que não falta são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para os seus negócios. O Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes, o telefone WhatsApp 999933031, o Instagram, @DouradoJoias. Atenção, porque agora João Filho vai falar. Por aqui a gente Fala, fala gente. também do Motel Imperial, Delton Sá. Motel Imperial é Imperador maravilhoso. JF. Pois é, o Motel Imperial proporciona pra você melhores momentos, aquele prazer que você merece ao lado de alguém especial. Conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Delton Sá, a suíte presidencial do Motel Imperial é um sucesso, É viu? mesmo, João Filho? Você precisa conhecer, na rua Engenheiro Tá bom. José Lá Walter tem o trono do 280. Imperador, tem. Tem, sim. Não é esse que você quer saber, não, mas tem. Na Engenheiro José Walter, 280, bairro Antônio Vieira. O Instagram, @Motel Imperial Oficial, e a direção geral é dele. Primeiro suplente de vereador de Juazeiro, grande desportista, nosso amigo André Lemos. Tá certo. Mandar a Bibi fazer uma vinheta pra André Lemos. Né? Que é quando ele terminava, a organização Ele fez é uma dele. vez. Mas ele fez e depois caiu fora. Ele Foi? fez, aí depois ele fez uma trairagem. Ele trairou com o André. Ele trairou com o André. Alô, Bibi! Ele trairou, que eu chego aqui, ele fica me chamando de traíra, mas quem foi traíra foi ele. E o pior é que pra onde ele foi Foi. errado. Alô, Bibi! E tu
tu não sabe pra onde ele foi, homem. Não, sei não. Naldinho Grangeiro. Foi pra Naldo Grangeiro. Deu um olé. Naldo Grangeiro. Foi mesmo, rapaz. Foi, tô dizendo pra tu, homem. Tô dizendo pra você. Aí eu me refiro que deu errado que Naldinho Grangeiro não se elegeu, mas André Lemos ficou na primeira suplência. Não sei não, Mas foi você. são dois você bons- quis dizer, eu não sei. São dois bons amigos, Sim, né? Que dois merecem bons todo o amigos. nosso carinho, todo o nosso respeito. Bora falar então do nosso canal do YouTube. Esse JF, eu vou te contar. Ó, tem o Traíra, aí tem o Super Traíra, aí tem o nível JF. Mas vamos em frente. Eu tenho bons professores, eu já disse. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é quarta-feira, hoje tem o quê, JF? Pizza! Pizza com promoção. Na compra de uma pizza G, ganhe um refrigerante de 1 litro. Na compra de uma pizza GG ou Extra GG, também conhecida como pizza JF, ganhe um refrigerante de 1,5 litro. Temos também esfirras, lasanhas, birutos, pizzaria e hamburgueria Oval. Eita. Telefone 98842-9514. Peça pelo WhatsApp sua Peça. pizza, a melhor do Cariri. E continua valendo derruba preços Casa Com, que a casa é sua, meu amigo. É tudo com preço especial para você no Derruba Preços Casa Com, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, tem tudo para a sua obra. Então não esquece, Derruba Preço Casa Com, sabe por quê? Por quê? Porque lá tem entrega mais rápida da cidade, é a melhor negociação. Casa quê? Com aqui, a casa é sua. Por aqui a gente fala também Pera do aí, posto. atenção, João Ah. Filho vai falar. Posto Asa Branca, Delton moral. Sá. Combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, preços maravilhosos para você. Sexta-feira agora será inaugurada a loja de conveniência do Posto Asa Conveniência. Branca. Próxima sexta, música ao vivo com Lucas Lima e muitas novidades. Posto Asa Branca, na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Eu ouvi dizer que o papagaio vai levar você pra tomar uma Eu vou uma com ele. verdinha lá. Eu vou com ele. É, o Eu papagaio. só sei que está chegando o dia do grande sorteio. São 20 prêmios para 20 comemorar prêmios. 20 anos da 20 Rastro anos Pneus. da Rastro Mas Pneus. ainda dá tempo de você participar. O tempo. que é que você faz? Leva seu carango, troca o óleo, troca o filtro do ar-condicionado. Você vai lá, dá uma verificada na suspensão, troca a pastilha de freio. Se for preciso, troca o disco de freio, dá uma verificada também nos pneus, faz o alinhamento, balanceamento. Deu 500 conto, recebe um cupom, preenche e deposita na urna. E dia 30, sabe quem vai tocar lá? Quem vai estar lá pro sorteio? DJ Jorjão. Dia 30 de O maio. DJ vai estar lá, o DJ? Vai, DJ Jorjão, porque vai ter o sorteio da Rastro Pneus. 20 prêmios para comemorar 20 anos da Rastro Pneus na Avenida Padre Cícero, 1693, o telefone 3587-4195. Jumas Esportes. São mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos do Cariri. Chuteiras, tênis das melhores marcas, com os menores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas, placas para premiação de sorteio, uniformes, tem kimono para você fazer judô, para você, tem muito mais, camisas de times para você na Juma. Já tem a camisa do Ancelotti da Seleção Brasileira, o agasalho, tem tudo para você na Jumas Esportes, Santa Luzia 297, no centro de Juazeiro. Vamos em frente pela Vale FM. Mas pá, o cara tá perguntando por Jucimar Leite. Oxi, aqui não é o Nova Manhã não, meu É só amigo. ligar o rádio 6 horas da manhã É. que escuta ele. Jucimar Leite. Jucimar tá fazendo sabe o quê? Só love, só Love. love. Ah, Só love, só love. Só love, só love, só love, só love. É, Jucimar Leite, Delton Sá. Juazeiro, bom de bola, show de bola. Venha conhecer o nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos e em vulnerabilidade social. Pelo amor Nos de bairros Treidamel e Horto. Juazeiro, bom de bola, que tem o apoio da lei de incentivo, da Sejum e da Pharmacy. E não é mais organização de Jackson Pílula. Mas, homem, de que Zero olé. Vai pra lá a Pílula. Pílula caiu. A Pílula caiu. Pílula Juazeiro, caiu, bom de rapaz. bola. Caiu. Uma falta de absurdo isso. Bora falar dos produtos Panebon Pão Nosso. Meu amigo, vai no supermercado, mercantil, mercearia, vai comprar aquele pão especial, compre da Panebon Pão Nosso. Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Aliás,
Os sequilhos da Panebon têm um padrão de qualidade do nosso querido JF. É bom. Tem também a linha integral, light multigrãos, aveias 100% integral. A linha integral tem a chancela do nosso querido Rubens Santos, o Rubaço. E ainda tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Você vai fazer aquele pastel de carne moída. Rapaz, pastel de carne moída com caldo de cana é bom, né, Delton? Agora, melhor ainda agradece. se for pastel feito com a massa Tasquinha. É o preferido de JF. É o pastel com a massa Tasquinha. Eu posso mandar um alô antes pro boi aqui? Pode sim. Eu mando um alô pra Rodrigo Arraes. Rodrigo! Arraes. Vamos dos carros. Filho de seu Arraes. E Dona Liane. Dona Liane. Irmão do Guilherme. Isso. Ixi, aí tem os irmãos tudinho pra eu não dizer. Desde o patrulha, ele tá ouvindo a gente agora. Rodrigo? Tá, é. Ontem tem uns carros bons lá, viu, meu amigo honra, Rodrigo? né, Um abraço pro Rodrigo Arraes, pra toda a família. Tá certo? Obrigado pelo carinho Com certeza. da sintonia. Tá certo, Marco Valério? Grande Rodrigo. Manda um abraço pra Arraes. Filipão também. Tem Filipão. Filipão? É, Do forró? irmão. É, Filipão Moral. Ah, o Filipão O Filipão Moral. também moral. É, não fica olhando pra mim desse jeito não, João Filho, que eu vou falar da churrascaria Mão de Vaca. Que hoje tu quer assistir um jogo no telão bem grandão. Faz o quê, Del? Hoje vai pra churrascaria Mão de Vaca, Marco Valério. Tem o melhor churrasco da cidade. Tem aquele espetão, o bicho vem assim, ó. Tira aquelas Ei, é capas bom, né, assim, cara? ó. Tu sabe, tu conhece. E aquele baúzinho de 2, homem. Tem primeira, Marco Valério. Tem uma carninha de sol na nata que eu vou sugerir. Que você for pra churrascaria Mão de Vaca, antes de você fazer o seu pedido, aí você vai tomar uma cervejinha, bater um papo, aí você pede uma carne de sol na nata, carne de sol sertaneja. Aí você pede ela petisco, não pede ela refeição não. Pede ela petisco, vem umas torradinhas, Marco. Aí tu bota essa carne de sol na torrada, com a cervejinha, com aquele torresminho. Sabe quem gosta de andar muito lá? Menino. Quem, Marco Valério? O Zacarias. Zacarias. Ele gosta daquela área reservada, fica lá e tal. Grande Zacarias. Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 988657741. Mandar um grande abraço pro meu amigo Márcio. Grande Márcio. Vascaíno fervoroso Márcio, lá da Churrascaria Mão de Vaca. Faça isso não, Del. Porque ele não é vascaíno, não? É não. E ele é o quê, Márcio? Mengão. Ah, desculpa, Márcio. Então, Márcio do Mengão. Chegou o censurado. Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, Tá pedindo autorização cristalização pra de entrar, o senhor vidros autoriza? e envelope está autorizado. Películas de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408. WhatsApp 988054899. Rapaz, e o... Eu tentei colorir. É a lá Henrique Vidal. Aí, brinque não. Brinque não. Delta, esse número Gilmar tá um pouquinho Esportes. maior, não tá não? Gilmar Esportes. Tá aí, sobrando atrás, não? Ó. Aí, ó. Tá certo. Você que é um atleta, rapaz. Alfa Tênis Vidros. colorido? Eu não gosto de tênis colorido. É? Tênis colorido, rapaz, eu não gosto muito, não. Alfa Vidros Vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria tem cortina de vidros, botas, espelhos, esquadrinhas em alumínio, portões em alumínio para você na Avenida Letícia Pereira, 950. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Em nome também, Marco Valério, de Madeireira Beira Rio. Lá na Madeireira Beira Rio tá rolando, Marco Valério, uma grande promoção. Sabe o que é? É o Mega Feirão da Madeireira Beira Rio. Tem cimento Poti a R$ 35,50. Tem eletroduto corrugado Flex 25mm, 50 metros da Crona, R$ 49,90. Caixa d'água Forte Leve 2.000 litros, R$ 1.089. Tem caixa d'água de 1.000 litros Forte Leve, R$ 384 no Mega Feirão lá da Novo Rio. Tem também, o Novo Rio não, da Beira Rio. Tem também para você Porta Lisa IP, BVM 110,90. Se for decorada, 124,90 na Madeireira Beira Rio, teu Mega Feirão. E aí, você já pensou em se preparar para concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Agora é possível. Acesse a plataforma do ESC e prepare-se para os concursos da Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará, Polícia Federal Administrativa, pagando apenas R$ 29,90 mensais. Na plataforma, você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores, questões comentadas e banco de 200 questões. Não perca tempo. Acesse agora esccursos.com.br e estude onde e quando quiser e realize seu sonho de se tornar um servidor público. Na coordenação do querido Ejaildo Carvalho,
O homem que tá com o canal dele, Delton Sá. Tô ligado, Café tô ligado, com futebol. Tô ligado. E ele tem moral, ele abre o programa assim, aí... Tomando café. Aí antes Mas dele... aquele café dele tá frio demais. E é, Delton Sá. Tu não vê, não? Deixa ele dar uma golada no café daquele jeito. Puxa. Não. Ai, Delta. Aquele café tá... Ô, Jaildo, venha pro Nova Manhã. É Dona Sueli que faz Não, aquele ô, café. Jaildo, venha Delta. pro Nova Manhã pra você tomar um café bom, gostoso. Aí você grava daqui. Mas aquele você café tomando é bom, é Dona Sueli que faz. Não, que bebendo daquele jeito, parece que tá bebendo refrigerante. Oxi, não, o café tem que dar... Mas pode ser muito Não. quente, não. Senão Não, ele ó, queima Jaildo, a Jaildo. boca. Jaildo tem que Como é fazer que assim, vai falar? ó. Jaildo tem que fazer assim, ó. Pra não queimar a língua, Jaildo. Ó, o café aqui, quem faz é Dona Madalena. É quente. É quente. Ora, Café tu bebe assim daquele jeito? Não, bebe devagarinho. Jaildo, tem que assoprar primeiro. Ei, será que ele bota Coca-Cola, Del? Ele tá enganando nós. Tá Ei, tomando, sabe o não, que é? Café gelado. Café gelado. Café gelado, que vende aqui no Piauí e Maranhão. Porque ele é chique, Del. Te A gente que é explicar. pobre, a gente toma café quente. Liseira bicho. toma café quente. Ele toma café... Quem manda... Tô ligado, quem viu, Jaildo? O negócio aí você tá tomando é café gelado. Bom, e pra fechar aqui, Delton Sá, Diga. Baleia Burger! O melhor hambúrguer no menor preço na Praça do Pio 12. Tá lá todo mundo já pegando a fila pra ir pro Baleia Burger. Que coisa boa, né, Delton Sá? É, Marco Aurélio. Mas eu sou esperto, aí ligo logo, bem antes, É porque tu tem moral, Del. ligo por menina e digo, ó, daqui a 30 minutos eu tô passando por aí. Aí o menino, prepara aí que eu vou passar que eu Não, quero mas isso pegar. é você que tem moral. Eu, PPV, Anderson, a gente fica na fila mesmo. E é, Marco Aurélio. É. Mas eu não sabia que eu tinha essa moral não, Fica mas na tudo fila. bem. Aqui Tudo só bem. quem tem moral no Baleia chama-se Delton Sá e João Filho. Eu acho que não é bem O assim não, imperador. Marco Aurélio. É porque você nunca ligou pra pedir, assim, dizer assim, Arlindo, prepara aí Se que eu eu não tô... tenho o número dele, Ah, mas você nunca pediu. como é que eu ligo? Não, Marco Aurélio, mas o homem é bom, um espetáculo. E é, né? Eu sei, ele faz um suquinho de maracu... de cajá pra Já. tem uma aritada danada. Bota a hora, João Filho. Bota a hora, JF. A hora do timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 33 minutos, 6h33 a hora, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Marco Valério, na Novo Rio, Fecho. você aproveita agora, tem o Liquida Chevrolet para você, com condições imperdíveis. Não, essa posição do Onix Sedã, fiquei Ó, doidinho. Onix Plus turbo automático com MyLink de 118 mil para apenas 102.990. Quer dizer que E não vou nem com passar taxa- a marcha, Delton. Com taxa, É não, automático? com taxa zero para 30 meses. Tá vindo 2 anos e meio sem Tá bom o juros. preço mesmo. Viu? Track LT por apenas 133.990 com taxa zero para 30 meses. E o Onix com MyLink, 29.990 de entrada. E o restante em 60 vezes de R$ 1.599. Tá legal, Delton Sá. Em nome de Diniz Supermercados. Hoje tem a quarta da Tem, cerveja tem. lá, Marco. Fala, da quarta do Tem a futebol. verdinha bem geladinha. Deixa eu bem dizer gostosa. aqui, por Diga, exemplo. diga, Posso diga. dizer, Marco? Pode. Deixa eu Anda trazer umas perto. ofertas aqui que meu amigo Célio mandou, de hoje, quarta-feira, do futebol. Você gosta de tomar uma devassa? É boa. Boa. Gosto. Lata é Ave 2,69 Maria. e em garrafa é 1,99, Marco. Aquela garrafinha de 300 ml. É barato. É barato, tô dizendo pra você. Aí você quer tomar um vinho, Quinta do Gado, 12,99 a garrafa. O JF gosta de vinho. Ah, mas não quero a cerveja, não, nem quero tomar um vinho. Eu tô afim de tomar uísque. Red Label, 84,90 a garrafa de 1 André litro. Padim, toma Red Label. É, Opa, 139,90. Quem toma é Delton. E Elixir Tobante, quem toma? É Jusimar Leite. Justo Malite, Black White, 69,90 pra você. Mas quem... Jusimar bebe com você, boa tarde, velho. Cachaça Que 51, tem ele, velho? 13,99 a garrafa Sendo daquele na quarta-feira do futebol pra você lá no Dini. E ainda tem carne, que tem carne lá, pau. Carne de sol especial. Tu gosta de carne de sol? Eita, eu sou doido de carne de sol. 36,99 o quilo lá. E conversa. Picanha 39,99 Tá vendo aí? lá no Diniz. Vamos sair daqui e passar no Diniz, né? Aproveitar a quarta-feira sensacional, o coração da semana. Daniel tá reclamando que eu tô sumido, Marco Valério. Daniel. Não, mas é Daniel que estudou com você. Ah, Daniel. Daniel Melo. Daniel da rodoviária. Isso, grande abraço pro meu amigo Daniel. Rapaz, você tá sumido, meu amigo, apareça. Tô por aqui, Daniel. Rico bem ouvindo, tu sabe, né, Daniel? Tô ligado, Daniel, tô ligado, Daniel. Sempre foi.
Bora falar então do time do Guarani. Em nome de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto, chegando ele, Anderson Luiz do Nascimento, com notícias do Leão do Mercado. Fala do Guarani, Anderson. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, o Rubro Negro Juazeirense que vai fazer mais uma peneirada esse final de semana, mas a intenção do Guarani é mais na garotada de 14 a 16 anos. O Guarani está terminando de formular a sua base em relação a essa idade específica, porque vai participar da Copa Cariri Cup. Tem alguns jogadores já que estão treinando lá, fazendo algumas avaliações, mas pretende intensificar mais ainda os seus olhares para essa garotada de 14 a 16 anos. Lembrando que para essa peneirada no próximo final de semana é apenas R$30. O garoto vai de short, meião, de casa mesmo. O Guarani não vai oferecer essa situação lá no CT e vai fazer esse teste. E aí, na sequência, deve mesmo continuar lá na base, dependendo da sua avaliação, no próximo sábado. Sobre especificamente a escolinha de futebol do Guarani, o Guarani deve já iniciar os trabalhos na próxima semana, visando já começar de fato com a garotada de 13 a 20 anos, aliás, de 7 a 13 anos. O valor da mensalidade é R$80 e o valor da matrícula é R$150. O valor que cabe dentro do orçamento, segundo o Zé Ivan. A matrícula dá direito ao short, a camisa. Sim, kit completo. Sim, E o primeiro mês também, né? E o primeiro mês, justamente. A mensalidade ficou R$80, segundo o Zé Ivan, dentro da realidade do mercado de todas as escolinhas aqui da região. O Guarani trabalhou, fez essa pesquisa de preços e vai trabalhar nesse valor de R$80 e os 150 da matrícula, como você destacou, Delto, direito à camisa, a short oficial do Rubro Negro. Já mandou fazer as travinhas pros meninos pra poder já botar tá da tudo escolinha? organizado, Delto Sá. Semana que vem, agora vai depender muito das inscrições. No momento ainda a procura não é tão grande. Então o Guarani quer começar Porque se o menino de 9 anos botar pra correr naquele campo, ele ir lá na trave e voltar, ele não volta mais não. Tem que voltar do mototáxi. Tem que botar lá, porque se ele for, Aonde ele não vai volta ser o mais não. treinamento? Todos lá no CT do Guarani. Todos os treinamentos vão ser no CT do Guarani. Então, quem já quiser escrever logo antes de sábado o Guarani vai abrir inscrições físicas lá no CT, mas se quiser já antecipar, fala com o presidente Saivan no 9... Eu posso dar umas sugestões aí, Dei, Ivan? Delto Sá. Eu sei que, obviamente, ele vai tentar pegar uma garotada lá daquela comunidade. Porque ali perto também tem a Arena do Vicente, que tem escolinha que funciona lá, né? Do nosso amigo Vicente. Aliás, do Vanderlei lá da Juazeiro do Parafuso. Se eu não estou enganado, é o Barrão que tem a escolinha lá. Se eu não estou enganado. Obviamente que ele tem interesse em pegar uma parte daquela comunidade. Mas ele deveria colocar essas inscrições lá na lojinha dele. Ali que aqui no Pirajá, que é mais centralizado. Porque o pai, que é torcedor do Guarani, que vai colocar a criança... Porque tem isso também, tem a paixão do pai, que é torcedor, que quer que o filho vá para a escolinha do time de coração dele, para o garoto se tornar torcedor do time do pai. Então é importante. Coloca essas inscrições mais centralizadas ali, bota ali na lojinha dele, do Zé Ivan. Ele não vende as camisas, tudo. Bota uma pessoa ali sentada, como diz Miranda, bota a mim, vou dizer Miranda, bota a cadeirinha, uma mocinha, faz nas inscrições e tal. Bota ali, fica mais centralizado. Para depois você... não deixa de ter lá. Mas você já facilita aqui pro pai inscrever a criança aqui e levar pro treino pra escolinha à noite, só lá na frente, né? É só uma sugestão. E com essa história da escolinha do Guarani, escolinha do Icasa, daqui a pouco a gente tem um clássico escolar, né? Entre Icasa e Guarani, das escolinhas. É bom dizer que o Cariri já tem uma escolinha, já faz um tempão e e bem tá bacana, lá. né, Delton? Meus meninos fazem parte da escolinha do Cariri. Rapaz, tem um goleiro bom lá, rapaz. Eles treinam lá, eles ampliaram inclusive lá, porque começou a ter demanda. Sim. Quando você começa a fazer o trabalho, vai lá, os meninos vão trabalhando, os pais vão colocando as crianças. Então, o Icasa Guarani, o Icasa já teve, inclusive, escolinha muito boa, por sinal. Sim. Quando no começo do Praxedão, me lembro, muitos pais levavam os filhos para a escolinha lá no Praxedão. E, de repente, parou, enfim. Mas é importante, os times aqui tenham essas escolinhas. As crianças, os pais querem. Se for organizado, se for direitinho, se for um trabalho bem feito... Tá entendendo? Algo padrão, os né? pais vão e colocam os filhos com E certeza. um detalhe, Delton e Anderson, claro que existem outras boas escolinhas aqui na nossa cidade, na nossa região, mas quando é um time profissional que está lançando a sua escolinha, no caso, Icasa, Guarani, que são times que já têm torcida, já parte na frente, porque tem esse apelo emocional, né, que o Delton até citou anteriormente, de você colocar o seu filho muitas vezes para
treinar, né, para estar na escolinha ou do Icasa ou do Guarani, que são times de muito tempo já e que tem torcida aqui. O torcedor que quiser mais informação, entra em contato com o próprio presidente no 99799-1082, 99799-1082. Mas nós não vimos, não foi PPV? Segunda-feira no Sport SA, o Guarani Sub-17, foi Sub-17? Foi que jogou contra o Campo Grande, empatou? Não tinha foto de Isaívan lá com o time, não. Lá é no Flávio, campo. cara, que comanda aqui. Sim, mas ele não vai, não? Porque disse que ele é o treinador também? Não. O Isaívan, ele não tava na foto, não. Tava PPV. Tava ele não. caiu ainda no campeonato cearense. Derrubaram o Isaívan. Mas ele é daqueles presidentes que escalam o presidente. time ou não? Ele era. Aí caiu no campeonato cearense. Não quis voltar mais, não. Beleza. Mas no final a gente tinha que mandar um forte abraço pro do lado do Balneário de Santa Rita. Do quê? Neu do Balneário Santa Rita. Escutou? Agora entendi. Também pro seu Ronaldo, lá do 12 de outubro. E também pro Jonas. Jonas esticado. Você que era Jonas. Recife, nos escutando. Jonas, vai ensaiar. Vai ensaiar que é melhor. Vai gravar o hino do Icasa. Ei, Jonas, um abraço, valeu. Marco Valério, deixa eu trazer aqui uma informação pra galera. Já tá cadastrada a rodada do bolão do Esporte SA. Esporte SA. Bolão do Esporte tá liberado. Vou explicar aqui pra galera rapidinho. Você entra no esportesa.com.br, faz o seu cadastro. Lá no cadastro. Você segue o Instagram do Timaço da Vale FM, segue o nosso Instagram da Elton Sá, Jornal do PPV e se inscreve no nosso canal aqui do Timaço da Vale FM e no canal Esportes SA. Pronto, é o que você tem a obrigação de fazer. Só. Faz o cadastro e você já pode apostar. Rodada passada da Marco Valério, uma furada Tramontina era o prêmio pro campeão da rodada. Quem foi o campeão da rodada? Pedro Paulo Vieira. Pedro Paulo Vieira, mas ele não vai levar o prêmio, nós vamos colocar o prêmio de uma próxima vez. Ele foi censurado até na premiação. Não, porque como ele é integrante aqui do Timaço, ele não pode participar e ganhar. Ele pode, como ele tá brincando, tá participando, tá botando os palpites dele, mas a premiação ele não ganha. Ela acumulou para a próxima rodada. Toda rodada vai ter premiação, pontuação pra galera. No final, Marco Valério, depois de todas as... Não são 38, que a gente tá começando com a 8ª rodada. Com 31 rodadas do campeonato. Quem tomar mais pontos vai ganhar uma TV, como diz a gente no programa, AI 32 polegadas. É uma AIVA 32 polegadas para quem for o campeão do bolão. Então é muito fácil. Vai lá, esportesa.com.br, faz o teu cadastro. Bota todos os teus palpites, nós já estamos liberando já os palpites da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Você já pode ir lá e fazer a sua aposta. Muito bem, Delton Sá. Bora pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem Kilmer de Campos para falar da crise no ferroviário. E a gente também vai trazer informações do Icasa com Pedro Paulo Vieira, além da passada final nos clubes brasileiros que atuam hoje pela Libertadores e Copa Sul-Americana. Hoje tem os palpites do JF. Vale FM. Seus sonhos estão perto com o Cariri da Sorte. Esta semana tem 100 mil reais na premiação total. No quarto sorteio tem 80 mil reais esperando por você. Vou repetir, 80 mil reais em dinheiro. E ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 100 mil reais do Giro da Sorte. E tudo a dupla chance de ganhar. Clique no link e compre já o seu. Mais de dezenas de consultas realizadas. Mais de 100% da cobertura vacinal. Selo ouro no programa Criança Alfabetizada. 49 premiações na OBMEP. Guardas com novos armamentos e capacitações. Restaurante popular com mais de 130 mil refeições servidas. Estejoá e 43ª Semana do Padre Cícero. Entrega do Centro de Artesanato Municipal. Essas são apenas algumas marcas alcançadas nos 100 primeiros dias de gestão. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Fazendo mais e melhor por você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Guardinha em serviço, a sem atender. Farmácias Fernandes, aqui em nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. O martelo mais poderoso do mundo. Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alain Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alain resolve, faz mais martelo. Se descobrir os poderes de Alain, os Vingadores vão tratá-lo. Alain Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com mais perfeito serviço de funilatura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garante rapidez na entrega. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança. Alerta saída de baixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. Marco Valério, tô enchendo o bucho com pipoca. Pois é, O rapaz. João Filho me presenteou aqui. Agora, por que é que teve pipoca pra você É. e não teve pipoca pro papagaio? Eu acho que devido à censura. Aí, repetiu. Eu acho que é da E censura. é porque o papagaio chega de vez em quando e com piada pra ele, uma coisa Marco assim. Valério, manda um abraço para Joel Silva, tá mandando boa noite para todos nós aqui no nosso canal no YouTube. Pro Miguel Ibim, também tá ligado aqui, mandando um abraço para todos. Juscelio Silva, o Marcelo Seguinte. Boa noite, amigo, Timar Vale FM, manda um alô pra minha família. Marcelo e Fátima, o casal, os filhos Guilherme e ele. Todos ouvindo o Timar, São do Cariri, sítio Baixo das Palmeiras, ou Baixio, ou Baixo das Palmeiras, no Crato. Júnior Gonçalves, nosso amigo Júnior da Pernambucana, tá dizendo que hoje é aniversário da Zenilda. Ô, coisa Zenilda, boa. parabéns Parabéns, pra dona Zenilda. Zenilda. Marcos Foquinha do Crato, lá no seminário. Boa noite, Delton e Marco Valério, JF. Nesse Mundial de Clubes, os times brasileiros vão fazer vergonha. Ele tá dizendo aqui. José Teles, boa noite a todos. Estou em Arinos, Minas Gerais. Sou torcedor em casa, moro em Crato e filho de Juazeiro do Norte. O Antônio Carlos Cardoso, boa noite, equipe do Timaço da Vale FM. E o Fernando Cunha de Abreu, boa noite a todos. O pessoal que tá no nosso canal no YouTube, interagindo, mandando mensagens aqui no Vale Esportes. Lembrando que o nosso canal no YouTube tem oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval. Peça sua pelo WhatsApp 988429514. Quando a pizza chegou com pipoca. Tá certo, Drão Sá. Em nome de Diniz Supermercados e canto a canto em todo canto, tá na hora. Falar do time do Icasa com ele, Pedro Paulo Vieira. Boa noite, PV. Boa noite, Marco. Boa noite, Elton. Boa noite a todos os ouvintes do Timar da Vale, né? É muito bom ter autorização para falar neste microfone, líder de audiência. De mim, você sempre terá. Né? E agradecer o João Filho pelo presente aqui, essa tentativa de reconciliação. Pena que nem todos pensam igual a você, Marco. Mas hoje nós estamos... Educação não é para todo mundo, não. Estamos na linha com o Lamar Lima, que atendeu o nosso pedido. Lamar tá aí? Tá, para falar um pouco sobre a passagem do Icasa, que apesar dos bons resultados em outros clubes, infelizmente, o Lamar não conseguiu repetir o feito à frente do Icasa. Lamar, boa noite, seja bem-vindo ao Vale Esportes. Fica um sentimento de que poderia mais nessa passagem pelo Icasa? Boa noite, Pedro. Boa noite, Delton, Marco. Meu amigo João Filho. Eu sou solidário a João Filho, viu? Ah, Sou muito obrigado. João Muito Filho. Lamar. Muito obrigado. Você é uma figura maravilhosa. Enfim, Pedro, fica aquele desafio não completado, a expectativa não correspondida, né? Porque a gente vinha tendo bons resultados em outros clubes, em um clube que aqui da nossa região, né, um clube grande da nossa região, era um desejo que a gente tinha em subir o Icasa, até mesmo pelo um trampolim profissional para nós irmos para uma outra situação na carreira. Infelizmente, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, nem vai ser a última que isso vai acontecer,
a gente fica com um pouco de frustração, pode ter certeza, eu acho que até maior do que a frustração do próprio torcedor. Era um desejo que eu tinha sobre o Icasa, mas já passou. Né? Já fiz essa reflexão, a gente já sacudiu a poeira, né? E planejava. Eu acredito que o Icasa é um clube gigante, tem uma torcida fantástica. Eu tenho certeza que daqui a pouco o Icasa bate aí numa primeira divisão. As coisas do Icasa aí, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas o maior patrimônio do clube é o torcedor, e o torcedor é um apaixonado pelo clube. A gente espera que o Icasa logo consiga esse acesso aí para voltar novamente ao cenário, não só estadual, mas o cenário nacional. Lamar, a gente via no dia a dia e a maioria dos torcedores não tinha esta oportunidade de acompanhar o trabalho do Lamar, que não era só treinador. O Lamar era o diretor de futebol, o Lamar que resolvia outras questões além das 4 linhas. Isso pode ter influenciado vamos dizer assim, no não êxito do Icasa, porque no papel tinha um elenco de atletas vitoriosos, mas que infelizmente o time não conseguiu dar liga na Série B deste ano. Assim, primeiro eu tentei dar o melhor, né? Tentei dar o melhor, embora algumas pessoas achavam que pelo fato de ter um investidor no Icasa, que era o jurado acessível, o Icasa tinha muito mais dinheiro do que nas outras ocasiões. Pelo contrário, o Icasa tinha, eu acho que 5% a menos do recurso financeiro que tinha nas outras gestões. E com isso, como não poder contratar um diretor de futebol, como não poder contratar algumas pessoas para outro departamento, a gente teve que fazer essa gestão financeira para que fosse investido no elenco, dar condições melhores ao elenco, muito embora a gente não tivesse esses departamentos enchidos como a gente gostaria, né? Tinha que ser feito dessa forma, não tinha uma outra forma. E, infelizmente, dentro do campo, que era o principal, as coisas não aconteceram, porque se você for ver a parte financeira, de salário, de condições de jogadores, foram todas cumpridas, né? A diretoria cumpriu rigorosamente a parte financeira com todos, alimentação, hospedagem, e, infelizmente, dentro do campo, as coisas não aconteceram. Infelizmente, eu acho que se a gente tivesse tido, né, um aporte financeiro maior, alguns departamentos tivessem funcionado como deveria ter funcionado, talvez isso não certeza, né? Porque em outras situações tinha um aporte financeiro maior, tinha um diretor de futebol, tinha uma comissão técnica maior e também não conseguiu o acesso. Então o futebol não tem não é uma receita de bolo que você coloca e vai dar tudo certo. E, infelizmente não assim. Quem subiu e foi campeão era um time que não era favorito. Eu acho que uma das menores folhas salariais, garotos, né? A maioria, 90% do seu elenco eram garotos. Não tinha nem campo próprio para jogar, um time que não tem torcida e foi campeão. Então, são coisas que acontecem no futebol. A gente vê isso acontece principalmente nesse nosso cenário um pouco mais pobre, né? E o povo prega essas peças, mas serve de aprendizado. É ruim, né, para todos, para mim como profissional, como treinador, para o torcedor que mais um ano vai ter que passar na segunda divisão, mas o futebol, infelizmente, tem dessas coisas. Lamar, boa noite, é o Marco. Eu tenho uma pergunta aqui para você, e antes eu gostaria apenas de contextualizar para fazer a pergunta. O Icasa conseguiu a façanha de não passar a primeira fase esse ano. Foi realmente uma campanha que frustrou demais o torcedor alviverde. O Icasa, nos anos anteriores, conseguiu pelo menos chegar à fase final, a brigar até o último jogo pela classificação. Esse ano a coisa foi muito pior. Repito, o Icasa não passou da primeira fase num grupo com 5 times que se classificavam 3. Então, por aí, a gente pode avaliar o nível do trabalho apresentado no time do Icasa esse ano. E o Icasa, com um bom investidor, com um bom elenco escolhido por você, com um bom treinador, que sabidamente a gente sabe que a gente tem a consciência que você é um bom treinador. O que é que não deu certo, Lamar? Na sua opinião,
passados alguns meses, acho que 2 meses, mais ou menos isso, da final, ou da eliminação do Icasa, por que é que não deu certo esse trabalho? O que é que aconteceu? Porque até hoje o torcedor do Icasa, ele não conseguiu compreender o porquê de tanto insucesso e de uma campanha tão ruim. O time não passou na primeira fase. Bom, Marco, é verdade. Essa reflexão eu fiz lá desde o começo, desde quando as coisas não deram certo, né? A frustração também foi muito grande para mim enquanto profissional. Para você ter ideia, depois que nós fomos eliminados naquele jogo, o último jogo contra o Guarani, eu não vi mais os outros jogos, porque realmente eu senti um baque muito grande por tudo isso aí que você contextualizou, né? Um time que a gente tinha, o elenco que nós montamos, dentro, claro, das nossas condições, e nós não conseguimos sequer de 5 times classificar. 3 times classificavam e nós não conseguimos classificar, muito embora terminamos com a mesma pontuação dos outros, a não ser o time do Quixadá, né, com a mesma pontuação do Crato e também do Guarani. Pasmem, nós empatamos muito. O último jogo que a gente poderia empatar é o último e nós perdemos. Uma derrota só em 7 jogos, né? E aí a gente vai procurar aonde foi que nós erramos. Se você pegar, vou só trazer três jogos. O jogo contra o Quixadá, nós tivemos uma falha individual do goleiro que, com confiança total minha, já foi campeão comigo no Guarani, inclusive. Eu troquei. No jogo seguinte foi o Miller, outro goleiro que foi semifinalista do Campeonato Paraibano comigo, falhou contra o Crato. Estou falando de dois resultados que poderiam ter sido outro, e nós não conseguimos falhas individuais. O último jogo, um gol contra, ali onde a gente poderia ter empatado e passado. Então, se você for pegar alguns detalhes, o jogo contra o Pacatuba, fizemos um gol, poderíamos ter feito 2, 3 ou 4 lá em Pacatuba. Então, são interrogações, Marco, que a gente tenta buscar onde foi que nós erramos e realmente a gente vê pequenos detalhes que fizeram total diferença. Outra coisa é que hoje o Icasa não tem condições de trazer atletas assim, do gosto que o torcedor, a imprensa gostaria, jogadores um pouco mais de qualidade, jogadores mais vividos, mais rodados, jogadores mais caros, onde a gente pode buscar ali para poder resolver uma ou outra partida. O campeonato que foi igual com o campeonato da primeira. Enfim, não dá para a gente apontar aonde foi que se errou, porque a dedicação foi total em todo esse período, até por acúmulo de funções, como todos sabem. E a cobrança com os próprios jogadores diária por não ter os resultados que a gente queria, certo? Alguns jogadores sentiram muito, mas muito peso da camisa do Icasa. Muito, a pressão que vinha das redes sociais. Infelizmente hoje, e aí eu pego uma fala recente do Mano Menezes, onde ele diz o seguinte, que hoje a gente não tem os jogadores que resolvem jogos como a gente tinha antigamente, os que tem, os que vêm, que já foram para fora do Brasil, isso numa prateleira acima. E a gente traz para uma prateleira de baixo, se lá em cima não tem, como é que a gente vai encontrar esses jogadores aqui? O time que foi campeão era um time que ninguém apostava, que foi o Maranguape. Então, como eu disse na fala seguinte, a gente procura pontuar algumas situações que digam, olha, não deu certo por conta disso, não deu certo por conta daquilo. Eu acho que foi um coletivo de situações que aconteceu, boa parte delas o emocional, né, dessa carga negativa desses últimos anos. Alguns jogadores não aguentam e não aguentam o psicológico dele. Isso é um tema nacional, né, da parte psicológica dentro do futebol. Hoje jogadores de ponta, eles pagam o seu próprio psicólogo. Nós temos aqui sentem, mas sentem muito. E infelizmente, quando veste uma camisa de um time grande, as coisas acontecem. Não acontece muitas vezes do jeito que a gente planeja, até porque é um esporte coletivo. Então, Marco, não dá para mim pontuar uma situação só. É um conjunto de coisas que fez com que a gente não pudesse levar o Icasa à primeira divisão. Olá, querido João Filho, que estamos de maio, temporada está em andamento. Alguma situação para o futuro, para esse ano de 2025? Alguma situação para a sequência da sua carreira? João, boa noite. Apareceu 2 situações, João. Eu não sei se vocês sabem, um bebezinho de 2 meses,
em casa e eu estou dedicando minha ação total agora, né? Uma das situações foi para o futebol maranhense, há mais ou menos uns 20 dias, uma situação para ir para o futebol maranhense, e eu preferi adiar um pouco mais para mim me dedicar um pouco até. Eu quero ficar pelo menos até o meio do ano em casa, né? Para a gente começar um novo projeto, até porque tem também uma outra situação. Para o começo do segundo semestre, eu quero aproveitar pelo menos esses primeiros 6 meses aqui em casa, com meu bebê, né, novo. Meu filho tem 15 anos, eu era atleta ainda, não pude aproveitar a infância dele, o crescimentozinho no começo, e eu estou dando prioridade agora à minha família. Lamar, 2020 no Icasa, Série B, página virada. Fica um desejo de voltar a defender o Verdão do Cariri? Olha, o Pedro... Como eu falava com meus jogadores, eu sou aqui da região e o Icasa era sempre uma referência onde todo garoto queria chegar, né? Jogar no Icasa. E o Icasa teve aquela ascensão de campeonatos nacionais, e o desejo do profissional era como jogador jogar numa equipe grande, e eu como treinador trabalhar no Icasa. Eu queria ter isso no meu currículo, subir o Icasa. Infelizmente não foi essa vez, e claro que eu tenho um desejo muito grande de voltar novamente e dar minha parcela de contribuição para essa grande equipe, para essa torcida grande, maravilhosa. Eu tive apoio, eu acho que poucos sabem, da própria torcida organizada, não do 100%, né? Eles depois foram no meu privado e falaram e deram apoio. E isso eu fico muito feliz, porque boa parte deles viram o dia a dia da gente, né? Então, o desejo que eu tenho é de voltar um dia e dar minha parcela de contribuição, dessa vez, a gente poder fazer mais, se Deus quiser. O Icasa volte logo à primeira divisão, volte a um campeonato nacional, e quem sabe a gente volte a trabalhar nessa grande equipe. Lamar, mais alguma pergunta? Marcos, JF, Delton? Não. Desejar sucesso pro Lamar, boa sorte, que Deus abençoe a família e sucesso aí no decorrer da carreira dele como treinador profissional. Exatamente. Agradecer a disponibilidade do Lamar, que foi técnico do Verdão do Cariri. Lamar, microfones da Vale, do Timaço da Vale, sempre à sua disposição. Beleza, eu agradeço mais aí, Marco. Tá me ouvindo aí? Quem tá no carro aí tá sempre ligado no jornal. Coisa boa. Um abraço, Lamar. Delta aí, grandes profissionais, João Filho, o Anderson, o Pedro. Um abraço a todos. A gente tá por aqui, tá sempre acompanhando. Se Deus quiser, a gente vai ver os nossos times, né, daqui da região, não só o Icasa. A gente espera que o Guarani consiga voltar à primeira divisão, que o Crato consiga ter sucesso também, o Cariri, que a gente possa, o Barbalha, que a gente possa estar fortalecendo o nosso futebol da região do Cariri, já estando aí em campeonatos nacionais. É isso que a gente deseja, o torcedor ganha, a imprensa ganha, os garotos que estão começando agora, a gente está vendo a movimentação, como vocês falaram há pouco, das escolinhas. Enfim, a gente quer ver o nosso futebol está sempre com sucesso, está sempre bem. Então, a gente torce por todos os times aqui da nossa região, a gente torce para os novos treinadores também que apareçam, sucesso também para os treinadores que já estão aí trabalhando no futebol, como o Austin, como o Raimundinho. Enfim, o sucesso do futebol do Cariri, ele fortalece todos nós que trabalhamos nele. Então, boa noite a todos, e se Deus quiser, no futuro bem próximo aí, o nosso futebol vai voltar a ser aquele futebol vistoso que já foi um dia. Tá aí o Lamar Lima, né? A gente agradece a disponibilidade dele, falando um pouco sobre o pós-Série B do Campeonato Cearense do Verdão do Cariri. E eu lamento profundamente, Delton, esse trabalho do Lamar não ter dado certo no Icasa, porque eu sempre achei e continuo achando o Lamar um ótimo treinador para os clubes aqui da nossa região. Vejo ele um profissional com muita capacidade, profissional sério, dedicado. Tanto é que o Lamar, ele já subiu o Crato, já subiu o Guarani, já foi campeão aqui com outras equipes. Infelizmente, no Icasa, eu tinha uma expectativa muito grande que ele pudesse também obter êxito com o Icasa. Não deu certo, mas é aquela coisa, né? Assim é o futebol. E o Icasa, infelizmente, nos últimos anos, ele tem tido essa capacidade, essa situação de criar dificuldades para determinados treinadores, jogadores, até mesmo dirigentes que já
estiveram muito bem em outras equipes e que chegam no Icasa e que não conseguem, infelizmente, desenvolver o mesmo trabalho. Eu observei atentamente a entrevista do Lamar, preferi não fazer perguntas e preciso concordar com ele quando ele diz que não dá para você colocar aqui um ponto que tenha sido chave, quando na verdade há uma sequência de situações que levaram a essa não classificação do Icasa. É o conjunto da obra, Marco. E preciso confessar também que eu acho que dos últimos anos o treinador que teve menos estrutura para trabalhar, para colocar o Icasa em campo, foi esse ano. Não foi por falta de investimento, porque o Juracy deu uma condição até razoável financeiramente. Mas o conjunto da obra, Marco, ele não tinha uma equipe técnica, como ele colocou, de profissionais para fazer o trabalho. Foi um ano de muita oscilação, de situações de inconstâncias, até administrativas, que eu acho que tiveram resultados e interferiram de alguma forma, Marco Valério, com o desempenho do time dentro das quatro linhas. Futebol é assim mesmo, o Lamar segue a sua vida profissional, deu uma paradinha, né, o papai Lamar, aí de uma forma muito justa para cuidar do seu filhinho, mas eu tenho a impressão que ano que vem, Campeonato Cearense com Icasa, Guarani, Cariri, Crato e Barbalha, o Lamar vai estar no banco de algum deles aí comandando, porque é um profissional da mais alta qualidade e bastante ético. É isso que eu também vejo de qualidade no Lamar. O seu comportamento, né? Ele sempre busca trabalhar com muito profissionalismo e ética. Isso é importante. Tá bom, PPV? Tá bom demais. Agora eu vou comer minha pipoca. E hoje você falou bastante. Bastante. Tá certo. Hoje pode, né? Tô aqui bem assessorado hoje. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança do trabalho da sua empresa. Exames médicos ocupacionais, laudos técnicos e SST completos, laudos para aposentadoria e PPP, além do laboratório pronto para atender a você e também a sua empresa. Marque, agende esse trabalho pelo WhatsApp 992220064 ou vá a Sigma, Rua Padre Cícero 941. Cadê o homem? Tá doido pra falar. Pois, Arrocha. Kilber de Campos tá com a gente aqui no Timaço. Fala, Kilber. Um abraço, boa noite. Fala, Luz. Boa noite, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações da capital cearense. Eu começo pelo Floresta. O Floresta deu uma recuperada na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias consecutivas. Subiu para o 11º lugar, tem 7 pontos. O Floresta, que na última rodada venceu o Botafogo Paraibano lá em João Pessoa pelo placar de 3-2. A terceira divisão do Brasileirão, se terminasse hoje, Ponte Preta, Caxias, Ituano e o Maringá estariam promovidos para a Série B. Estariam rebaixados o Guarani de Campinas, o Confiança, o Anápolis e a equipe do Figueirense, os clubes que estariam rebaixados para a 4ª divisão do Campeonato Nacional. Uma outra informação é com relação ao Ceará Sporting Clube. O técnico Léo Condé comemora a boa fase da defesa do time dele. Nos últimos 2 jogos, o Ceará não foi vazado. A vitória contra o Sport Clube Vitória pelo placar de 1-0 e o empate com o Santos em 0-0. Aliás, um detalhe, viu, João Filho? O torcedor santista está fazendo campanha para não jogar mais no Allianz Parque. Motivo? Aquele estádio é azarado. Então, não seria interessante o Santos jogar por lá de novo. O time do Fortaleza jogando ontem no Castelão com 39.755 pagantes, 40.279 o público total, renda de R$ 781.591, empatou com o Atlético Bucaramanga em 0-0. E agora? Fortaleza foi para 8 pontos. O Racing tem 7, mas joga hoje contra o já desclassificado Colo-Colo, que soma 2. E o Bucaramanga tem 6. Se
tudo ocorrer sem nenhum resultado falso, ou seja, Fortaleza joga na Argentina contra o Racing. Resultado dificílimo, Fortaleza voltar de lá com a vitória. E o Bucaramanga faz o último jogo lá na Colômbia contra o Colo-Colo. Acho eu que o Fortaleza fica em terceiro e vai jogar a Sul-Americana ainda em 2025. É o que manda o regulamento. Primeiro colocado e segundos avançam. O terceiro, diríamos, rebaixado entre aspas para a Sul-Americana de futebol. No Ferroviário, tivemos uma crise, ainda temos uma crise. Torcedores foram até o Elzir Cabral conversar com dirigentes do Ferroviário, com o pessoal da SAF, pedindo um time melhor e pedindo também jogadores e a demissão do técnico do Zorro. Resultado da conversa lá no Elzir Cabral, o treinador fica, jogadores estão sendo contratados para dar melhorada no time. Inclusive, furando todo mundo, o Ferroviário contratou o atleta Tiller Gabriel Lopes Neves. O Tiller Gabriel, zagueiro, não conheço, nunca ouvi falar, jogador que está vindo do Grêmio Prudente, lá da A2 do futebol de São Paulo. Jefão, zagueiro, está indo embora para o futebol europeu. São estas as novidades da capital. Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Ó, tá aí o Kilmer de Campos com a gente aqui no Timaço. A bola já tá rolando. O Marco Valério e Delton Sá, Copa Libertadores da América. 15 minutos. O Atlético Nacional até fez 1-0, mas o gol foi anulado. Foi pro VAR diante do Bahia. O placar segue 0-0 pela Taça Libertadores. Você, João Filho, que é o imperador dos palpites, quem ganha esse jogo? Pra mim, dá Atlético Nacional. Tá vendo aí, Delton? Tem jeito não, né? Agora, prossiga. Vá, diga os outros. Fluminense e União Espanhola. Tá rolando também pela Copa Sul-Americana, por enquanto 0-0, mas pra mim o Fluminense, apesar de estar com um time alternativo, time reserva, hoje vai ganhar o jogo também. O Fluminense e o Palmeiras ganham tudo, né, pra ele? Ganham, sempre. Diga outro jogo aí agora. Tem um jogo rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro. O campeão do Pará, o Remo, tá empatando com o Vila Nova de Goiânia. 0-0 até aqui. Tá certo. E JF, Libertadores da América, os palpites dos dois últimos jogos. Botafogo e Estudiantes. Pra mim dá Botafogo. Botafogo ganha o jogo hoje lá no Rio de Janeiro. Ah, tá certo. Você concorda com ele, Delton Sá? Sim. Uhum. E o São Paulo pega o Libertad em casa. Acredito também que o São Paulo vence o jogo. Aí, JF. Concorda com ele, Delton Sá? Sim, senhor. Tá certo. E agora, JF, podemos ir embora? Quem decide é o senhor. Eu tô só aqui pra acatar as determinações. Eita, como ele tá humilde hoje, não tá, Delton? Tá humilde.